sou o Maurício, eu sou arquiteto por formação, trabalho no mercado imobiliário há mais de 10 anos, sendo grande parte desse tempo no mercado de desenvolvimento urbano, de loteamentos e condomínios de lotes, e trabalhei nas maiores empresas do mercado. E a semente do Instacasa nasceu de uma percepção de uma observação do mercado, na verdade, de que no lançamento de um empreendimento de lotes, principalmente em empreendimentos com caráter econômico ou de médio padrão, os compradores têm muitas dúvidas do que pode ser implantado em determinado lote e isso gera insegurança no momento da compra, tanto com relação ao que pode ser implantado em termos de projeto, quanto ao que acontece depois que ele receber aquele lote. Então, quais são os próximos passos, onde ele vai contratar um arquiteto, como que o projeto é aprovado na prefeitura, onde ele busca financiamento imobiliário. Enfim, existe uma cadeia de valor que acontece depois do empreendimento ser entregue e que também ninguém estava observando isso nacionalmente, né? E eu sempre tive vontade de empreender, desde que eu me formei, na verdade, né? E eu achei que era o momento ideal para, então, com essa observação de mercado, colocar essa minha vontade em prática e iniciar a Instacasa. Então, essa é a história de como ela começou. A Instacasa, ela resolve um problema bastante específico, que é o problema da insegurança do comprador daquele lote, principalmente em empreendimentos de padrão econômico e médio. Por quê? Porque diferente dos arquitetos, né, a grande maioria dos compradores desse lote não são arquitetos e tem insegurança com relação a, por exemplo, que tipo de projeto, o que eu posso construir em um determinado lote do empreendimento que eu estou ali pensando em comprar, né? Então, por exemplo, um lote de 150 metros quadrados, será que cabe o que ele imagina? Por exemplo, ele imagina uma casa com 3 dormitórios, com uma determinada área de lazer. Isso gera muita insegurança. E a segunda etapa, que é, depois que eu comprar esse lote, que ele me for entregue, quais são as próximas etapas? Por exemplo, eu tenho que contratar um arquiteto. Onde eu acho um arquiteto? Será que eu consigo contratar um arquiteto? E depois que isso acontece, né? Eu vou precisar buscar, por exemplo, um financiamento imobiliário para construção. Como que eu faço isso, né? Quais são as próximas etapas? Tudo isso gera muita insegurança no momento daquela compra e como isso reflete no loteador. Talvez uma dificuldade maior em vender aquele lote ou em convencer aquele comprador a adquirir o seu lote. E também a concorrência de outros tipos de produto imobiliário. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. A gente tem avaliado muitos casos em que o grande competidor do loteador não é o outro loteamento, e sim um produto Minha Casa Minha Vida, econômico, que aquele potencial comprador fica na dúvida, né? Será que eu compro alguma coisa pronta ou será que eu compro esse lote? Mas com esse lote eu tenho essas determinadas inseguranças. Então, é exatamente nesse momento que a Instacasa atua. E partindo dessa observação, né, dessa insegurança que esse comprador tem durante o processo de decisão da aquisição do lote, a Estacasa desenvolveu então uma solução que é uma plataforma digital. Quem usa essa plataforma digital é o corretor no stand de vendas quando ele estiver negociando aquele lote, ou seja, no momento do lançamento do empreendimento. Então, entre um interessado, o corretor ele abre a nossa plataforma, imputa um determinado lote, se ele quiser, por exemplo, lote A10, a nossa plataforma entende qual que é o formato daquele lote, qual que é a declividade daquele lote, qual que é a legislação aplicável àquele lote e também, se tiver regulamento construtivo, a gente leva em consideração isso e retorna uma série de projetos diferentes que podem ser implantados naquele lote. E daí eles podem ser triados por programa, por número de dormitórios, por estilo, enfim, até que aquele comprador ache uma solução arquitetônica que seja algo parecido com o que ele busca. E daí o corretor consegue mostrar para esse potencial comprador, por exemplo, as fachadas, o programa, as plantas, quanto custa para construir essa casa baseado em Cube e também uma inovação que a gente colocou recentemente na nossa plataforma, que é visualização em realidade aumentada, o que ajuda muito na venda de lotes com altas declividades, por exemplo, porque o projeto fica muito interessante. A gente tem, inclusive, casos em que o comprador, o potencial comprador, ele deixa de escolher o lote, ele passa a escolher, sim, o seu projeto e depois ele faz o caminho contrário e verifica em qual lote que aquele projeto cabe, né? Então, isso é muito bom para a venda de lotes que, às vezes, são os mais difíceis de serem vendidos, né?
E também o corretor ele pode fazer isso caso ele tenha um lote específico, mas se ele não tiver um lote específico, a nossa ferramenta também tem um mapa do empreendimento com todos os lotes catalogados em termos de tamanhos e declividades, o que também facilita muito até para o corretor entender qual que é a dinâmica daquele empreendimento, né? Então, através dessa ferramenta, e principalmente depois que a pessoa compra o lote, ela ganha o acesso à nossa plataforma e vai ganhar o direito de escolher um daqueles projetos, e ela não vai fazer isso no momento da compra, ela tem até 12 meses após o TVO para escolher um desses projetos, traz muito mais segurança para a pessoa fazer aquela aquisição, né? Primeiro, porque ela já entendeu quais são as possibilidades de ocupação, já visualizou, já viu que o que ela imagina pode ser implantado, e segundo, porque ela vai ter o caminho depois que aquele empreendimento for entregue, né? Tanto em termos de projeto de arquitetura, de como que ela vai aprovar aquele projeto na prefeitura, quanto quais são os próximos passos dali para frente, até para ela poder orçar aquele projeto e, enfim, construir, por exemplo. Para implementar a Instacasa, o loteador deve nos procurar com alguma antecedência ao lançamento do seu empreendimento. O ideal são de 3 a 4 meses antes, porque nós fazemos uma análise do empreendimento como um todo, desenvolvemos os projetos e também é bom que tenha uma certa antecedência, tanto para o treinamento da força de vendas, para eles entenderem a dinâmica da plataforma, quanto também para que toda a nossa produção, todos os nossos projetos, as nossas plantas, possam ser usadas com alguma antecedência na comunicação do empreendimento, como, por exemplo, em folhetos, em folders, em outdoors, em vídeos. Então, tudo que a gente produz pode sim ser usado na comunicação do empreendimento. Então, após o empreendedor nos procurar, nós pedimos que ele nos mande alguns documentos, como, por exemplo, o projeto plano altimétrico, o projeto de terraplanagem ou o regulamento construtivo, caso ele exista. E nós analisamos, nós rodamos ele dentro da nossa ferramenta para avaliar tanto na nossa base de projetos, quanto se existe algum conflito muito difícil de ser resolvido na prefeitura. Após desenvolvidos os projetos, implementamos tudo isso na plataforma, treinamos os corretores e a operação pode ser iniciada. Então, é bem simples, na verdade, o processo de contratação da Instacasa. E o mais interessante de tudo isso é que o modelo de remuneração da Instacasa também, nós temos o conceito de exposição de caixa zero. Então, a gente trabalha, todo esse trabalho ele é remunerado só após o lançamento do empreendimento. Então, no nosso modelo de negócios, nós estamos remunerados após a venda do lote, por lote vendido, mas no fluxo de vendas do empreendimento, né? Então, o loteador ele pode colocar tanto isso como um custo do lote, quanto também como um custo de marketing. Na verdade, é como a grande maioria dos loteadoras encaram a Instacasa, né, já inserido dentro do custo de marketing daquele empreendimento. E ao longo da vida dessa jornada da Instacasa até aqui, nós nos deparamos com diversos desafios aí, né? Por exemplo, como que a gente atende a legislação de N cidades e atendendo à especificidade de cada uma delas, né? Então, esse foi um grande desafio. Também criar tecnologia para que a Instacasa ela aconteça também foi um grande desafio, né? Não existia nada, então nós desenhamos tanto a tecnologia quanto a lógica dela desde o primeiro momento, e isso foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Ao longo desses anos que a gente já está no mercado. Também questões como algumas ferramentas de marketing que estão embutidas dentro da nossa plataforma foram desenvolvidas ao longo do tempo e sim foram desafios, como por exemplo, buscar o engajamento do corretor e também buscar, por exemplo, como que a gente calcula o custo de uma determinada construção, enfim. Então, existiram diversos desafios ao longo desse tempo aí que a gente está no mercado e a gente foi construindo essa plataforma e, enfim, vencendo esses desafios. E hoje, todos os nossos clientes que usam Instacasa nos procuram de novo quando vão lançar um próximo projeto, um próximo empreendimento. Então, isso é um indicativo muito bacana de que a gente está conseguindo superar esses desafios que aparecem a cada dia. A gente também tem alguns casos de grandes sucessos, né, com a Instacasa, do que deu certo. A gente já lançou aproximadamente 15 empreendimentos, né, no ano passado. E, por exemplo, a gente tinha um caso bem específico de um empreendimento, né, um loteamento, e tinha uma sequência de lotes, na verdade uma quadra inteira de lotes, que era um grande declive e ainda caídos para um cemitério. Então o loteador ele estava com muito receio da venda desses lotes, ele achava que ia ser muito difícil, e a gente desenvolveu projetos muito interessantes, muito bacanas para essa quadra especificamente,
como aqueles lotes já estavam com um preço um pouco mais baixo que a média, foi a primeira quadra a ser vendida e o loteador adorou, né? Nos agradeceu muito que a gente conseguiu, através da Instacasa, vender essa quadra que ele realmente achou que ia ter muita dificuldade. A gente também tem outro caso, daí com um outro foco, mas de um empreendimento também que foi lançado no mesmo dia que uma grande construtora lançou um produto de casas econômico Minha Casa Minha Vida, quase que 500 casas no mesmo final de semana desse empreendimento, e todo mundo que chegava no stand de vendas já tinha saído desse outro lançamento meio que determinado a comprar, porque, pô, vou receber minha casa pronta, vou receber, não vou precisar me preocupar com o projeto, com a construção, só que era uma casa menor, com um lote menor, e através da nossa plataforma nós treinamos os corretores para mostrarem que, mesmo com a compra daquele lote, do empreendimento, mais a construção da casa, que através da nossa calculadora de custo de construção, que esses dois itens juntos ainda assim ficavam mais baratos do que a compra daquela casa pronta. E a gente também desenvolveu projetos modulares, que começavam pequenos, mas que iam se ampliando ao longo do tempo, aumentando o número de dormitórios, por exemplo. Então, as pessoas vendo aquilo mudavam de ideia completamente, né? E, em vez de comprar aquele produto pronto, decidiram por comprar aquele lote, porque elas viram, entenderam todas as possibilidades, que as casas não iam ser iguais umas às outras, e também de que elas iam poder mexer na casa depois, ampliar, enfim, e que mesmo assim ia ficar mais barato do que comprar outro empreendimento. Então, aquele empreendimento acabou sendo um grande sucesso de vendas, muito em função dessa nossa percepção e da ferramenta que a nossa plataforma conseguiu trazer para os corretores. E a gente tem muitos casos, né, como eu até já falei, de uso da nossa realidade aumentada. A gente percebeu ao longo também desse tempo, desses N empreendimentos, que as pessoas, mesmo vendo a fachada e a planta, têm dificuldade em entender como que aquele projeto encaixa em um determinado lote, principalmente com uma grande declividade. Então, a gente já tem muitos casos de empreendimentos onde a gente subverte a lógica de compra, onde a pessoa deixa de comprar o lote que ela quer, que geralmente é aquele lote planinho, né, aquela quadra que vende primeiro, e sim passa a comprar o projeto que ela quer, né, onde que ela quer morar, e daí ver onde cabe aquele projeto. Então, o que está acontecendo na prática é um espelho de vendas muito mais pulverizado, né? A gente vê que em muitos casos existem aquelas quadras mais planas que são vendidas primeiro, né? Então, com a Instacasa isso acontece, isso não costuma acontecer. O empreendimento acaba tendo vendas mais pulverizadas, isso é bom para a venda das quadras como um todo, né? Ou seja, a gente até brinca que com a Instacasa não existe lote ruim, né? A gente sempre tem um bom projeto, mesmo que o lote não seja, enfim, aquele padrão que a pessoa gosta de comprar. Então, a gente tem muitos casos aí de soluções de sucesso que a gente até replica e acaba usando essa nossa experiência para direcionar como a gente monta a plataforma para novos empreendimentos. E por trás da Instacasa existem algumas tecnologias diferentes, né? Por exemplo, a principal delas é da nossa plataforma. Então, o nosso arquivo, o nome do arquivo do projeto já contém N informações que fazem com que a nossa plataforma, por exemplo, consiga entender qual que é o tamanho da janela do lavabo de um determinado projeto e se por acaso aquela janela está em conflito com o que a legislação de uma determinada cidade ela solicita, né, como uma regra. Então, isso tudo acontece automaticamente dentro da nossa plataforma. Existe uma análise de dados aí, uma análise combinatória que é feita por trás dela, que é uma tecnologia que nós desenvolvemos internamente, e algumas outras, por exemplo, realidade aumentada, né? Então, hoje, nós conseguimos projetar dentro do stand de vendas, ou na verdade nem dentro do stand de vendas, mas através do nosso aplicativo em qualquer lugar, todos os nossos projetos. Então, o corretor que pretende vender um determinado lote, ele consegue projetá-lo em realidade aumentada e testar como que ficam os nossos projetos implantados em todos aqueles lotes do empreendimento, lá na frente do cliente que está interessado em comprar um determinado lote, até para ele entender como que aquilo acontece. E nós estamos evoluindo essa tecnologia para que seja projetado o projeto em realidade aumentada no lote, quando é possível acessar o lote no lançamento, né? Mas que a pessoa pare na frente do seu lote, coloque lá o seu celular e entenda como que vai ficar aquele projeto implantado de fato no lote que ela está negociando, né? Então, essa é uma tecnologia que a gente também está desenvolvendo e pretendemos implantar muitas outras, como, por exemplo, algo em torno de Big Data, né? Então, nós já conseguimos saber, por exemplo, um determinado perfil de cliente, de comprador,
em função de qual que é o tamanho da família e qual que é a idade dele, de quais projetos que ele são os mais recomendados para ele, por exemplo. Então, isso é outra tecnologia que a gente está implementando na nossa plataforma e vai estar rodando aí nos próximos meses. A Instacasa, ela traz muitos benefícios para o empreendimento e também para o loteador, né? Ele faz com que o corretor deixe de vender simplesmente um quadradinho verde numa maquete, que é como a grande maioria dos loteamentos são vendidos hoje, que na verdade é um meio, né? A gente fala na Instacasa que o lote é sempre um meio para alguma coisa. O fim é sempre uma casa, né? Que é o que aquela pessoa realmente está buscando. Então, a gente faz com que o loteador, com que o corretor possa vender esse sonho, mostrar esse sonho que é a casa da pessoa, como que ela vai ser depois que ele construir, comprar lote e construir aquela casa, né? E como ele ganha aquele projeto, ele vai, além desse benefício de ter a casa, o seu projeto, e, enfim, todo o passo a passo até ele construir, tem todo o benefício de que ele vai morar numa vizinhança muito bem ocupada, né? Então, não só ele, mas todos os seus vizinhos terão um projeto de Instacasa. Então, aquele empreendimento como um todo tende a ter uma ocupação muito melhor, né? Muito mais qualificada. Isso também é muito bom para o empreendedor, porque ele vai acabar fazendo com que a marca dele seja valorizada como um todo. Quando ele for lançar um outro empreendimento com o mesmo nome, por exemplo, só que em outra cidade, ele vai poder mostrar para aqueles compradores: olha aqui do que eu estou falando, né? Olha como é a minha marca, olha como que é a qualidade do produto que eu entrego. Isso valoriza o seu estoque, as suas fases futuras e o seu empreendimento, a sua marca como um todo, né? E o que se reflete isso tudo na prática? Se reflete de fato em vendas melhores, mais rápidas, mais qualificadas e numa ocupação melhor no futuro, né? Então, esses são os grandes benefícios que a Instacasa traz para o empreendimento. Os clientes Instacasa, eles são basicamente loteadoras, né, empresas de desenvolvimento urbano que vão lançar empreendimentos de lotes, sendo em forma de loteamento ou de condomínio de lotes, nos próximos meses. E empreendimentos de caráter de médio padrão ou econômicos, que é onde a gente entende que aquele determinado cliente tem maior sensibilidade à nossa solução, pela dificuldade de visualização e de entender quais são as possibilidades de ocupação de um determinado lote, como também quais são as próximas etapas, né? O que ele vai ter que fazer depois que aquele empreendimento for entregue. Então, essas são as características dos empreendimentos que a gente atende e a gente tem muitos casos de sucesso ao longo, né, dessa jornada que a gente já percorreu. A gente tem alguns casos que foram vendidos, de empreendimentos que foram lançados em meio à crise e foram vendidos 100% no final de semana do lançamento. Inclusive, um desses casos, nós vamos fazer o lançamento agora da segunda etapa nos próximos dias. Então, foi um caso muito bacana que o empreendedor apostou na Instacasa, vendeu tudo no final de semana do lançamento e agora estamos indo para uma próxima fase junto dele, possivelmente os outros empreendimentos que esse empreendedor vai lançar também ao longo dos tempos. E eu convido vocês também, que são loteadores e que gostariam de conhecer um pouco mais a nossa solução, verificar como que funciona ou fazer uma proposta, entrar em contato conosco, porque eu tenho certeza de que é uma solução que vocês vão gostar.